E aí, meus amigos, como foi a questão? Ficou para vocês resolverem como desafio? Interessante. Pacífico, eu resolvi e encontrei as respostas. Uma resposta definitiva, né? O número de soluções. Vamos checar essa resposta. Então ele diz assim, o número de soluções inteiro da inequação. Lembrando que quando você tem, você tem x, maior, pronto, a igualdade, essa leitura é feita o seguinte, é x para a esquerda e x para a direita. Então, x maior do que a e não esqueça, e x menor do que b. Então, você tem aqui, x mais 2, 4 e menos 3. Então, vamos trabalhar na seguinte coisa, esse x mais 2 trabalha para a esquerda, x mais 2 vai ser maior do que menos 3 e x mais 2, lê agora para a direita, menor do que 4. Quando você lê para a esquerda, lê o sinal de maior, quando você lê para a direita, sinal de maior e para a direita, sinal de menor. Deslocando para o outro lado, x maior menos 3, menos 2, x maior do que menos 5. Esse é o valor que eu encontrei na primeira condição. Na segunda condição, deslocando 2 para o outro lado, x menor 4 menos 2, x menor do que 2. Então, nós temos aqui as duas situações. X maior do que menos 5 e o I quer dizer, meus amigos, interseção. O I quer dizer interseção. Tem que satisfazer no mesmo instante, maior do que menos 5 e menor do que 2. Se nós observarmos, então eu tenho, olha aqui, na reta real, isso aqui é x, então eu tenho, eu tenho x maior do que menos 5, maior, quer dizer, aberto, não tem igualdade, então menos 5. Maior é tudo que está à direita. Então, x maior do que menos 5. Tudo à direita do menos 5. E a outra condição é x menor do que 2. Então, x menor do que 2. Menor é tudo que está à esquerda do 2. X maior do que menos 5 e x menor do que 2. Ok? Então, a solução vai ser x, a solução, certo? Vai ser x entre menos 5 e 2. Então, o x tem que ser maior do que menos 5 e menor do que 2. A pergunta é a seguinte, o número de soluções inteiras. Então, ele quer o número de soluções inteiras. Ora, as soluções inteiras de menos 5, se você observar na reta real, eu tenho menos 5, eu tenho menos 4, nós temos menos 3, temos menos 2, temos menos 1, temos 0, temos 1 e temos 2. Lembrando, como trata-se do intervalo aberto, eu não posso contar com menos 5 e menos 2. Não podemos contar com esses dois elementos. Então, na realidade, nós temos o que aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Então, ele quer saber o número de soluções inteiras das inequações. Então, a resposta
a resposta é igual a 6. Então, nós temos uma solução, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soluções inteiras. Meu amigo, alguns colegas, tá certo, diz que a resolução de uma questão como essa, que você tem na equação simultânea, menos 3, menor x mais 2, menor do que 4, alguns colegas, tá certo, faz da seguinte maneira, que é uma maneira bem prática, tá certo? Você faz o possível para deixar o x sozinho dentro da, tá certo, no intervalo interno. Então você faz a operação inversa. Você não tem mais 2? Então você faz aqui menos 2, só que você faz em toda a inequação. Então, menos 2. Soma menos 2 em toda a inequação. Aqui vai dar o quê? Menos 5. Aqui você elimina o 2, aí fica x. Você elimina aqui, aqui fica 2. Então, está aqui a resposta. O x está entre menos 5 e 2. Uma solução super prática, né? Então, aí você tem, lembrem, a ausência da igualdade indica que o extremo não faz parte do conjunto, ok? Então, pronto. Aquela foi a questão de número 3. Aqui nós temos, meus amigos, a questão de número 4, que é o conjunto solução de uma inequação. Nós temos aqui uma inequação produto. Então, eu tenho x mais 3, que multiplica x menos 2. Tem que ser menor ou igual a 0. Pacífico, eu poderia multiplicar? Pode, sem problema nenhum. Mas um detalhe. Se por acaso nós tivéssemos aqui x ao quadrado, já teríamos dificuldade. Então, o conselho, amigo, não façamos a multiplicação. Faz o estudo separadamente de cada fator. Então, vamos chamar, eu tenho x mais 3, que multiplica x menos 2, menor ou igual a 0. Chama esse fator, vamos batizá-lo, chama de A e chama esse fator de B. Então, eu quero que A vezes B seja menor ou igual a 0. A vezes B seja menor ou igual a 0. Então, vamos lá. O fator A é igual a x mais 3. O fator B é x menos 2. Cada fator isoladamente você iguala a 0. Cada fator isoladamente se iguala a 0. Então, eu tenho x mais 3 igual a 0. Então, meu x é igual a menos 3. X mais 3 igual a 0, então x é menos 3. O fator B, x menos 2 igual a 0, temos x igual a 2. Então, temos isso aqui é o 0 do fator A, isso aqui é o 0 do fator B. O estudo do sinal agora. Então, eu tenho uma reta só para A, e nós vamos ter uma reta só para B, e vamos ter uma reta para A vezes B, que é a reta resposta. Então, a variável é x. Então, vamos lá. O A, ele zera em menos 3. Então, o A, ele zera em menos 3. O B, zera em 2. Então, um pouquinho para direita. Pronto. Agora, observem. A ausência e a presença da igualdade. Quando tiver a igualdade, a gente diz que o intervalo é fechado. Quando não tiver igualdade, o intervalo é aberto. Então, essa é a notação de intervalo fechado. Estudo do sinal. O sinal, a regrazinha, está no coeficiente do fator. Coeficiente do x. Qual é o sinal dele? Positivo. Então, diz o seguinte, que a direita é o mesmo sinal de A.
Então, se o coeficiente do x é positivo, então a direita é positivo. E a esquerda, sinal contrário de A. Esse procedimento é quando trata de expressões de primeiro grau. Estudo sinal de expressões do primeiro grau. O fator B, coeficiente do x, é mais 1. Então, a direita é positivo e a esquerda, sinal contrário. Se lá é mais, lá de cá é menos. Tá certo? Então, vamos agora descer para o estudo do sinal de A vezes B. Conserve, se está aberto, vem aberto, se está fechado, vem fechado. Então, você conserva o aberto e o fechado. Aí nós vamos estudo do sinal. Menos com menos, então eu tenho mais. Mais com menos, nós temos menos. Mais com mais, nós temos mais. Então, nós temos aqui a resposta onde o produto, em menos 3 ele é 0, em 2 esse produto é 0. X menor do que menos 3, o produto é positivo. X entre menos 3 e 2, o produto é negativo. E x maior do que 2, o produto é positivo. O pretendido, a igualdade caracteriza intervalo aberto e fechado. Menor do que 0, caracteriza espaço negativo. Se eu quero menor do que 0, eu quero o espaço negativo. Então, o espaço negativo está entre menos 3 e 2. Então, a solução da nossa inequação é x pertence aos reais, tá o quê? Boto na sequência, menos 3, sinal de menor x, sinal de menor 2. Como tem a igualdade, caracteriza intervalo fechado. Como você tem a igualdade, caracteriza intervalo fechado. Pronto. Ele queria o conjunto de solução da inequação. Então, o conjunto de solução é x pertence aos reais, tá o quê? X maior ou igual a menos 3 e x menor ou igual a 2. Então, essa foi a questão de número 4. Nós temos agora, veja aqui, a questão de número 5. Trata-se de uma inequação, uma soma de frações que seja maior ou igual a 0. Nós estudamos sempre a inequação quando é maior ou igual, menor ou igual. Mas é quando é produto ou quociente. No momento, nós não temos isso. Nós só temos x sobre x mais 1 menos x sobre x menos 1. Isso aqui, ele está impondo que seja maior ou igual a 0. Então, o que é o procedimento? Reduzir ao mesmo denominador comum. Então, vamos reduzir ao mesmo denominador comum. Então, vamos tirar o mínimo muito comum. Continua maior ou igual a 0. Então, o mínimo muito comum de x mais 1 e x menos 1 é o produto. Então, vamos ter aqui. Esse produto dividido por x mais 1 sobra x menos 1. Então, fica x, que multiplica x menos 1. Mais esse produto dividido por x menos 1 sobra esse produto, que é menos. Esse produto dividido por x menos 1 sobra x mais 1. Então, x, que multiplica x mais 1. Em cima, eu vou ter x ao quadrado, x ao quadrado menos x ao quadrado, menos x. X ao quadrado, menos x. Sobre, não multiplica o denominador, deixa do jeito que está, x mais 1, que multiplica x menos 1. Isso aqui é maior ou igual a 0. Fazendo o pituzinho, vou eliminar o x2, porque é mais e menos. Então, nós ficamos com menos 2x sobre o produto. X mais 1, que multiplica x menos 1.
Isso é maior ou igual a zero. Ok. Eu tenho agora inequação. Ó, essa inequação envolve em cima só o termo menos 2x, embaixo envolve produto. Então, nós vamos agora estudar cada fator isoladamente. Então, nós vamos estudar cada fator isoladamente. Então, eu vou chamar o fator A sendo menos 2x. Então, eu pego o A igual a zero. Implica que x é zero. O fator B é igual a x mais 1. Se eu pego o fator B igual a zero, eu vou ter x igual a menos 1. Chamar o fator C, x menos 1. Se eu pegar C igual a zero, eu encontro x igual a 1. Então, nós temos aqui os 3 zeros da expressão, certo? 3 zeros da expressão. Então, vamos agora trabalhar bem direitinho para a gente entender melhor isso aqui. Ok? Então, vamos. Então, eu tenho uma expressão só para A, uma reta só para A, uma reta só para B, depois uma reta para C. Você tem aqui a variável x. Em ordem crescente. É isso que é o segredo da questão. Para não desorganizar, em ordem crescente, vem primeiro menos 1, está na reta B. Então, vem menos 1 na reta B. Depois, vem 0 na reta A. Então, vem 0 na reta A. Depois, vem 1 na reta C. Então, eu tenho 1 na reta C. Lembre, nós vamos fazer o estudo de A, B, vezes C. Agora, um detalhe. O problema do aberto e o problema do fechado. Muito cuidado. Quando temos uma inequação, o sinal da igualdade só serve para o numerador. Repetindo, quando você tem uma inequação quociente, a igualdade só serve para o numerador, porque o denominador de uma fração jamais vai ser zero. Então, a igualdade só serve para o A. Então, ele é fechado, implica que esses outros dois aqui são abertos, certo? Lembre, a igualdade só serve para o numerador. A igualdade só serve para o numerador. O denominador de uma fração jamais pode ser igual a zero. Ok? Então, vamos nós agora. Colocação do sinal. Olhamos o coeficiente na expressão A. O coeficiente de x é negativo. Então, a direita é negativo. Lembre, à direita, o mesmo sinal de x. E à esquerda, sinal contrário de x. Isso acontece quando trata de uma expressão do primeiro grau. Ok? Coeficiente B. O coeficiente de x, ele é positivo. Então, à direita, ele é positivo. Direita, positivo. E à esquerda, sinal contrário. Se nós temos mais para lá, aqui nós vamos ter menos. Coeficiente de x na expressão C, positivo. Então, à direita, o mesmo sinal de x e à esquerda, sinal contrário de x. Temos agora a reta resposta. Então, na reta resposta, nós fazemos a mesma coisa. Agora, o que é que eu faço? Desço os elementos, considerando o aberto ou o fechado. Então, aqui nós temos o menos 1, certo? Aberto, desce o 0, fechado, e descemos o 1.
aberto. Denominador de uma fração jamais pode ser igual a zero. Sinal, menos com menos, mais com mais, dá mais. Mais com mais, dá mais, com menos, fica menos. Menos com menos, mais com mais, dá mais. Mais com mais, dá mais, com menos, dá menos. Agora, o pretendido. Quando o nosso amigo diz que é maior do que zero, ele está querendo espaço positivo. Maior do que zero, o nosso amigo está querendo espaço positivo. Então, o espaço positivo é esse aqui. Quando ele pede maior do que zero, a igualdade, já verificamos isso. Quando ele pede maior do que zero, ele quer espaço positivo. Então, a solução da nossa equação, a solução são dois intervalos. O x que está à esquerda do menos 1, então x menor do que menos 1 não tem igualdade, ou o x, o x à esquerda do menos 1, certo? Então esse x aqui à esquerda do menos 1, então a solução é x pertence aos reais, tá o quê? X à esquerda do menos 1, então x menor do que menos 1, aberto, ou porque eu tenho que unir com esse intervalo, o x variando de 0 até 1. Lembrando que o 0 é fechado e 1 é aberto. Então, essa é a solução, tá certo? É a solução da nossa inequação. É o intervalo que vai do menos 1, tá certo? Para x menor do que menos 1, ou x entre 0 e 1. Igualdade só serve para o numerador. Denominador de uma fração não pode ser igual a 0. Questão de número 6 diz assim: para que a função do primeiro grau, ele está afirmando que trata de uma função do primeiro grau. Tá certo? Dado por essa expressão. Seja crescente. Vamos só lembrar. Só um lembretezinho bem prático. Uma função f de x. Se ela é do primeiro grau, ela é escrita do tipo ax mais b. Esse a, ele pode ser positivo. Esse a, ele pode ser negativo. Para ser uma função do primeiro grau, ele tem que ser diferente de zero. Quando a função tiver o a positivo, a gente diz que ela é a função crescente. Quando o a for negativo, a gente diz que a função ela é decrescente. A condição imposta, a função f de x, 2 menos 3k, x mais 2. Quem faz o papel de a, lembre, esse coeficiente do x é que faz o papel do a. A condição para ser crescente, a condição para ser crescente implica o quê? Ele quer que ela seja crescente. A condição para ser crescente é que o a seja maior do que zero. O a seja positivo. 2 menos 3k seja maior do que zero. 2 menos 3k seja maior do que zero. Então, isolando o k, menos 3k, maior, mais 2, indo para o outro lado, menos 2. Nós aconselhamos quando o coeficiente da variável que você está querendo determinar é negativo, quando você isola,
devemos multiplicar por menos 1. Nessa multiplicação, invertemos todos os sinais. Quem é menos fica mais, quem é maior fica menor, quem é menos fica mais. Então, como o 3 está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, implica que K é menor do que 2/3. Então, você tem K menor do que 2/3. Então, seria assim, K pertence aos reais, certo? Ele quer, para que a função do primeiro grau seja crescente, tá certo? K deve ser um número real, tal que esse K seja menor do que 2/3. Essa é a condição para que eu tenha uma função crescente. A questão de número 7 diz assim: assinale a alternativa, que no caso nós tiramos as alternativas para facilitar um pouco, quem diga o domínio da função. Ele quer calcular o domínio da função. Lembrete, quando você tiver uma raiz, se você tiver uma raiz, a condição de existência dessa raiz é que tem que ser maior ou igual a 0. Então, implica que x menos 1, que é o radicando, x mais 1 tem que ser maior ou igual a 0. Então, aqui nós temos a inequação pura. Então, eu vou chamar na equação quociente pura de x menos 1. Eu vou o a igual a 0 para x igual a 1. Eu tenho a expressão b, que é x mais 1 igual, aí eu pego b igual a 0, aí eu tenho x igual a menos 1. Então vamos fazer o estudo do sinal. Uma reta só para A, uma reta só para B, e uma reta para A sobre B. Em ordem crescente, nós colocamos, certo? Primeiro, o menos 1, está no B. Menos 1. Depois colocamos o 1 que está no A. Agora um detalhe. Como tem igualdade no quociente, só serve para o numerador. Então só serve para o A. Então isso aqui é fechado, isso aqui é aberto. Sinal, coeficiente do x é positivo, então aqui nós temos mais e aqui nós temos menos. Sinal contrário. Coeficiente do x positivo na B, então é mais, e aqui sinal contrário, então menos. Desce conservando o aberto ou fechado, está aberto é menos 1. Conservando o aberto e fechado, que está fechado, o 1. Menos com menos fica com mais, menos com mais fica com menos, mais com mais fica com mais. O pretendido é o maior do que 0. Então, implica o quê? O positivo. Então, ela é positivo antes do menos 1 e depois do 1. Então, a gente pode escrever aqui que o domínio da função é x pertence aos reais, são os valores prováveis, x menor do que menos 1 ou x maior ou igual a 1. Lembre, tudo que está à direita é menor, tudo que está à esquerda é maior. Essa é a parte básica das nossas funções, só para a gente ter uma ideia, tá certo? Para a gente amadurecer quando nós pegarmos questões um pouco mais interessantes, ok? Um abraço a todos.